Uma comerciante, minha gente, 57 anos. Mãe de 2 filhos, essa que você está vendo aí no lado esquerdo da sua tela. Ela foi assassinada a facadas no centro de Queimadas. O acusado do crime sabe quem é? Um ex-funcionário da vítima. Que isso? Zenaide Ferreira está comigo ao vivo. Vai trazer os detalhes sobre esse crime. Zenaide, bem-vinda mais uma vez, querida. Boa tarde. Oi, Paulo Neto, muito boa tarde. Eu volto para falar sobre esse caso que chocou o município lá de Queimadas. Pois é, a vítima, a Maria Silene Ramos, de 57 anos, ela estava vendendo feijão como de costume, fazia mais de uma década ali no centro do município, quando viu uma briga e tentou apartar. Na verdade, quem estava na briga era o ex-funcionário dela e ela pensando que ele iria, no caso, atender, né, esse pedido dela, então ela tentou apartar. Ele brigava com outra pessoa, mas foi exatamente nesse momento que o suspeito chegou a atingir ela com um golpe de faca bem no meio do peito. De acordo com informações, ele ainda segurou o ombro dela, ou seja, sem chances nenhuma de defesa. Eu falo do Alessandro de Lira Silva, de 40 anos. Ele foi detido no momento pelas pessoas que estavam no local, até a chegada da polícia. Já a vítima, a dona Maria, ela foi encaminhada para o hospital de lá mesmo de Queimadas, mas infelizmente ela não resistiu aos ferimentos e morreu poucos minutos depois. A gente conversou com o filho, preparamos um material especial que vai sair no nosso Cidade Alerta. Mas agora a gente vai ouvir, inclusive, o que falou a delegada que está investigando o caso, a Suelane Guimarães. Vamos acompanhar. Ele estava com mandado de prisão em aberto, né, pelo crime de homicídio ocorrido na cidade de Olinda, no ano de 2019. Sábado, quando foi feito o flagrante dele, ele não conseguia dizer coisa com coisa, estava muito alterado, as palavras muito desconexas e não foi possível colocar realmente nada que desse a entender. Ele foi encaminhado para a carceragem, na central de polícia, onde aguardou a audiência de custódia e foi realizada na tarde de ontem, sendo decretada a prisão preventiva dele. Nesse momento, ele está sendo recambiado e sendo trazido tanto para fazer nova oitiva, para ver se tem condições melhores de fala, já que passou esse tempo, né, sem o efeito do álcool, para em seguida ser encaminhado para a cadeia pública aqui do município de Queimadas. Pois é, ele que já responde por esse, já era procurado, né, por esse mandado de prisão, agora é um segundo crime. É um segundo homicídio, um feminicídio, né, um homicídio aí qualificado. E aguardamos pela justiça de que realmente ele passe anos preso para ver se realmente aprende, né? Porque a gente vê realmente que é uma prisão, quando é efetivada a prisão, a punidade existente, a gente consegue pelo menos manter o controle dos homicídios, né? E a diminuição dele também. Nós conversamos também com os 2 filhos de Dona Maria. Ela que era mãe de 4 filhos, nós conversamos com pelo menos 2. O Tiago Ramos, ele falou inclusive o seguinte, que esse agressor, ele vivia na casa de Dona Maria. Quando ele chegou na cidade, ele pediu uma oportunidade a ela. Ela forneceu uma residência para ele morar, deu um emprego, cuidou quando ele estava doente, ou seja, era uma pessoa de confiança dela, era uma pessoa que estava ali a todo momento, que jamais ela imaginaria que pagaria com tanto mal. E depois conversamos também com o Anderson, que também é filho de Dona Maria, ele falando justamente dessa dor, que ela pedia para não confiar. Ela dizia, meu filho, não confia em todo mundo. E ela acabou confiando na pessoa que tirou a própria vida dela. Vamos ver, no caso, essa conversa que tivemos aí com os 2 filhos? Agora só sabe quem passa, né? A gente vê acontecendo lá fora, pensa que nunca vai chegar na sua casa. Principalmente com uma pessoa que ela acolheu dentro de casa. Uma pessoa que ela deu a casa dela antes dela morar para ele morar. Que ele adoeceu, meu padrasto levava ele para o hospital, segurou ele de remédio, de comida. Aí chegou passando fome. Não, estou passando fome porque era uma oportunidade. Meu padrasto, o coração dela sempre foi maior, meu padrasto e ela. Chegaram, foram para a Ceasa, compraram as verduras, ela vendia verdura, aí ela ficou no canto dela e compraram um carroção daqueles que tem um feirante aí, que eu acho que você já deve ter visto na rua. Colocaram ele para trabalhar, né? Que é aquela história, o coração dela é tão bom que acabou com ela própria. Quando eu vi a minha mãe suja de sangue, eu perdi tudo. Minha mãe era tudo. Tudo que eu tinha. Podia contar com ela. Eu podia contar com ela para tudo. A minha mãe trabalhava nos campos de tomate para criar eu e meu irmão, que meu pai abandonou. Conheceu o meu padrasto, teve 2 filhas. Nunca teve vergonha de dizer que ela trabalhava.
E da gente, ela nunca teve vergonha. Nunca, nunca. Mas eu tenho uma coisa pra dizer, gente. Minha mãe nunca gostava de abraço, nada disso. Mas abrace sua mãe, mesmo que ela não queira. Porque hoje eu tô aqui, ó, querendo um abraço. Um cheiro e minha mãe não tá mais. Dona Maria era um exemplo para muita gente ali do município. Uma mulher trabalhadora, guerreira, que acordava de 4 horas da manhã, ia lá de domingo a domingo. Ela colocava essa banquinha onde vendia feijão lá no centro do município. Inclusive, já tinha sido agricultora, já trabalhou por muitos anos em campos de tomate, justamente para dar o sustento que a família necessitava, para poder criar os 4 filhos que ela tinha, que vai deixar só saudade, né? Portanto, dessa mãezona que representou tanto para esses filhos que hoje adultos, mas que sentem muita dor pela perda precoce da mãe de apenas 57 anos de idade, que infelizmente, sem saber, com um coração gigante o que foi que fez, abriu as portas para aquele que futuramente seria o seu agressor, seria a pessoa suspeita da sua própria morte. Paulo, eu volto com você agora. Evidente que eu não vou dizer aqui as coisas que eu tenho vontade de dizer para esse camarada. Em respeito a você que está aí do outro lado, em respeito a essa empresa que me confia a apresentação desse horário, mas você não tem ideia o que está passando pela minha mente aqui. E olha, eu ainda digo a você, ainda seria pouco o que eu ia chamar ele aqui. Mas olha, vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar 2023 anos atrás, bora? Quem foi que entregou Jesus para ser morto? Um amigo, né? Um dos 12 apóstolos. E hoje você ajuda, coloca a pessoa dentro da sua casa e faz isso com você. Siga só o conselho desse jovem que agora está órfão de mãe e que disse que a mãe, que passou a vida inteira trabalhando para não deixar faltar nada para os filhos, não gostava, era meio avessa ao abraço. Insista. Abrace seus pais enquanto você pode. Tá? A única coisa que ele queria agora é um abraço. Mas não dá mais. Por conta de um camarada que eu vou dizer aqui. Eu não vou dizer porque o que eu quero dizer eu não posso dizer. Em respeito a você. Eu não posso chamá-lo do que eu gostaria de chamá-lo. E digo a você com toda sinceridade, ainda era pouco, o que eu ia chamar ainda é pouco. Diante do que esse crápula fez com essa mulher. Estendeu a mão, botou ele dentro de casa, deu de comer, deu emprego, deu tudo. É desse jeito que, infelizmente, muitas pessoas agem. Difícil. A minha solidariedade a esses filhos, aos amigos dessa mulher que morreu de uma maneira tão covarde, minha gente. Nas mãos, talvez, de quem ela mais ajudou.